Na edição de ontem do J mais ABC, a jornalista Gabi Tricânico comentou sobre um VT especial sobre Mauá. O assunto é sério e merece total atenção. Então vamos acompanhar esta matéria especial no telão. Confiram. Já são quase 10 anos onde o Brasil não consegue se recuperar de uma crise que vem assolando a vida dos brasileiros. No Grande ABC Paulista, não é diferente. São 7 cidades com condições financeiras e demográficas diferenciadas. Enquanto em São Bernardo do Campo, o prefeito Orlando Morando anuncia a criação de novos empregos e incentivo fiscal para indústrias e empresas, a cidade de Mauá anuncia um decreto de calamidade financeira. Esse, que segundo o Tribunal de Contas, possui algumas ressalvas para dar procedência legal e legitimidade ao ato da prefeita Alaide Damo, do MDB. Alguns municípios no estado de São Paulo utilizaram essa manobra, no meu ponto de vista ilegal, para se furtar de algumas responsabilidades. O Tribunal de Contas está muito preocupado com essa situação, porque além de não existir, causa uma certa insegurança nos contratos junto ao município. Então eu vejo isso como uma situação extremamente preocupante. O município de Mauá encerrou o ano de 2016 com aproximadamente 108 milhões em déficit orçamentário. Mas, segundo o secretário de Finanças, Valtemir Pereira, durante o primeiro ano da gestão do prefeito afastado, Átila Giacomussi, os restos a pagar de 2016 foram sanados, deixando restos a pagar para 2018, desencadeando a atual situação da municipalidade. Nós estamos colocando que no mês de junho, o nosso déficit financeiro ele já se encontra na faixa de 107 milhões. Como vocês podem ver em cima, o nosso disponível líquido é de apenas 7 milhões 660 em 30 de junho, mas que se apresenta compromissos que nós teríamos que estar liquidando na faixa de 114 milhões e 700. Então, hoje nós estamos praticamente zerados em termos de disponibilidade e com um passivo financeiro muito alto. Só esclarecendo, esse demonstrativo que nós estamos fazendo, ele se refere apenas aos recursos do Tesouro. Após 5 dias decretado o estado de calamidade financeira, o governo mauaense, em coletiva de imprensa, apresentou um balanço das contas desde a principal causa, a saúde. Os cofres municipais possuem uma dívida de aproximadamente 123 milhões de reais com a Fundação ABC, até os maiores passivos, que são os serviços de resíduos sólidos com a empresa Lara, na qual possui uma dívida mensal de 4 milhões e meio de reais, e a varrição de rua, que já não recebe o pagamento há 1 ano. Além disso, a nova secretária adjunta de saúde do município afirmou que a população está desassistida em relação aos serviços básicos de saúde, como cirurgias eletivas, que foram canceladas, falta de medicamentos e as condições do Hospital Nardini. Questões técnicas que não permitiram que se reduzisse aquele valor para os 12, aí eu desconheço. Tá? Mas eu me lembro que... Mas você era o secretário, Valtemir? Não, espera aí. Era o secretário de Finanças, ela continua sendo. Então... E continua afirmando que o nosso limite para o pagamento do contrato da Fundação é de 12, nós elevamos para 12,5 esse ano, mas que ainda é insuficiente. Então, desde antes a gente vinha pedindo, com a Secretaria de Finanças, que se adequasse os valores à realidade que nós tínhamos. De acordo com o atual governo, a dívida de mais de 700 milhões de reais com a Sabesp caminha para uma possível entrega da autarquia Sama, empresa de distribuição de água do município. A questão da Sama, nós vamos ter que enfrentar assim, cara a cara isso. Se nós conseguirmos, eu estou falando aqui, como governo, estou falando aqui o posicionamento de responsabilidade da prefeita. Simplesmente tirar da frente esse problema, esse peso dos 700 milhões por ocasião de entregar a ação para a Sabesp, não tenha dúvida que a prefeitura vai fazer, a prefeita vai fazer. Assim como uma repactuação da dívida com a Caixa Econômica Federal, onde foi utilizado recursos abusivos para sanar a dívida que subsidiou as obras do córrego Curumbé, no Jardim Zaira. A situação da Caixa é muito séria, muito grave, e não é só esse. Nosso jurídico está com recursos, não sei o nome dos instrumentos, né, mas recursos, embargos. Pra você ter uma ideia, esse valor era o dobro. Já no ano passado, no começo do ano passado, se não me engano, no retrasado,
foi entrado com embargos contra os cálculos. Questionado sobre um comparativo feito em números reais da gestão do prefeito afastado Átila, o secretário de Finanças, Valtemir Pereira, no qual participa de ambas as gestões, não apresentou dados relevantes para a situação. Agora, o município segue com afirmações seguras de que haverá uma possível ajuda do Estado e da União, uma vez que a legislação eleitoral passou a valer no último sábado, um dia após o decreto ser validado. A cidade de Mauá possui uma dívida de aproximadamente 140 milhões até o fim de 2018. Sua arrecadação, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas, segundo a municipalidade, não foi arrecadado pelo município, que deseja tomar medidas para equalizar as contas da cidade. É a questão de exatamente tentar aquecer um ano eleitoral, mas talvez se não criar uma Se saída. não fosse um ano eleitoral, talvez teria sido feito também, né? Mas é claro que ele talvez cria um mecanismo, uma possibilidade, uma sensibilidade a mais do governo federal e estadual para repassar. Ou o que eu falei, eu não vou. Eu acho que a ideia, não vamos concentrar a ideia na ajuda só em repasses, em recursos, tá? A questão da estadualização do Nardini, tem repasses deficitários, então tem algumas outras formas de ajuda que nós estamos também, então, é até complicado, mas nós estamos passando o chapéu lá para ver o que a gente consegue. Tá? Procurados os vereadores da cidade, eles não quiseram se pronunciar até a volta do recesso parlamentar.